Paz do Senhor, povo lindo de Deus, para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjo, sou professora e superintendente de escola bíblica dominical. A maioria dos evangélicos comemora o Natal, mas há algumas denominações que optam por não celebrar. Isso pode ser devido a crenças específicas sobre a origem da festa ou a maneira como ela é celebrada. Cada grupo tem suas próprias tradições e interpretações. Mas, como eu sempre digo todo ano aqui, Jesus já nasceu em nossos corações, independente da data. Eu desejo é que a alegria e a paz do Natal encham seus corações e lares. Que esta época festiva fortaleça a fé e inspire momentos de união, amor ao lado do entes queridos de vocês, amém? Estamos no penúltima lição das lições bíblicas da editora CPAD da classe dos adultos, que tem o tema As promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. A lição de hoje é a lição 12, a nossa penúltima aula do ano, a promessa de vida abundante. O textual vai nos dizer assim: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenham com abundância. João, capítulo 10, versículo 9 e 10. A verdade prática vai nos dizer assim: o Senhor Jesus tem uma promessa de vida abundante para quem se relaciona com Ele de maneira plena. A leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho de João, capítulo 10, do versículo 7 ao 18. Objetivos da lição: apresentar o Senhor Jesus como a fonte da vida abundante, conceituar e explicar a vida abundante e elencar o que identifica a vida abundante. Introdução na revista. Nesta lição estudaremos a promessa da vida abundante prometida pelo Senhor Jesus, conforme João 10. A vida com Cristo se contrasta diretamente com a vida sem Ele. Quando estamos em Cristo, tudo que ansiamos e desejamos tem outros fundamentos. A vida abundante em Cristo preenche lacunas que até então nem imaginávamos que poderiam ser preenchidas. Por isso, a vida abundante é uma promessa que começa e termina em Jesus. Pois só mediante um relacionamento pessoal com Ele é possível desfrutar dessa vida. A palavra-chave é vida. Não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar. É muito importante a sua curtida, o seu comentário, que você estará ajudando a esse canal a levar o ensino da palavra de Deus, ok? E os slides, que está aqui do lado, como eu sempre digo, o link estará aqui embaixo para que você, professor, possa usá-lo em sala de aula, ok? Então, vamos lá. Tópico 1, Jesus, a fonte de vida abundante. Subtópico 1, a fonte de verdadeira vida. O Evangelho de João, no capítulo 10, apresenta o Senhor Jesus como o bom pastor. Esse pastor se relaciona com suas ovelhas e as protege, se dirigindo à frente delas, no caminho para livrá-las do perigo. Além dessa imagem de pastor, João 10 também apresenta Jesus como a porta das ovelhas. Essa porta simboliza o caminho de salvação espiritual, em que um relacionamento pessoal e eterno com Deus se torna possível e tudo o que a ovelha necessita será encontrado em Deus. Por isso, o nosso Senhor Jesus aparece nesse texto como a fonte da verdadeira vida. Quando o encontramos, podemos viver de verdade, fazendo o bem para a glória de Deus. Quando Jesus se apresenta como a porta das ovelhas em João capítulo 10, do versículo 7 ao 9, ele está usando uma metáfora simples e poderosa para explicar seu papel como o único caminho para a salvação, segurança e vida plena com Deus. Essa imagem é rica em significado e tem origem na cultura pastoral da época, onde o pastoreio era uma atividade comum, especialmente na região da Judéia.
Na metáfora, Jesus diz: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Aqui Jesus está afirmando que ele é o acesso direto a Deus. Por meio dele, as ovelhas, ou seja, nós, temos entrada e saída, ou seja, tem liberdade e segurança. Entrar por Jesus significa aceitar a sua salvação e viver de acordo com a sua verdade e proteção. Como a porta, Jesus oferece salvação e proteção. Em um aprisco típico de ovelhas à noite, o pastor servia literalmente como a porta, deitando-se na entrada para proteger as ovelhas contra pedradores e ladrões. Assim, Jesus coloca-se entre nós e qualquer perigo espiritual, oferecendo a vida eterna e proteção contra o mal. Ele é o único caminho para sermos reconciliados com Deus. Como ele afirma em João 14,6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Na época de Jesus, os pastores guiavam as ovelhas a um aprisco ou um curral ao anoitecer para protegê-las. Esse curral tinha uma única entrada, que muitas vezes era guardada pelo próprio pastor, tornando a porta de fato. Qualquer pessoa ou animal teria que passar pelo pastor para entrar. Esse ato de deitar-se na entrada como porta dava às ovelhas a segurança e garantia de que estariam sob cuidados constantes. Jesus usa essa imagem cultural para ilustrar que ele é o único caminho seguro e confiável para chegarmos a Deus e experimentarmos uma vida transformada. Assim, a ideia da porta das ovelhas mostra que Jesus é tanto o acesso à salvação quanto o protetor do rebanho. Subtópico 2: a fonte de vida abundante. Nos versículos 8 ao 10 de João 10, nosso Senhor faz um contraste entre ele, que é a porta, e os outros que vieram antes dele, identificados como ladrões e salteadores, que apenas trazem roubo, morte e destruição. Nosso Senhor, pelo contrário, veio trazer vida no lugar da morte e vida com abundância. Aqui podemos fazer um contraste entre o agir de Deus e a ação de Satanás e seus demônios. O diabo, nosso adversário, busca destruir a nossa vida. O plano de Deus para nós, Deus, por intermédio de seu Filho, nos devolveu a vida, nos amou, salvou, perdoou, apagou os nossos pecados e nos deu a dignidade de salvos em Cristo. Isso é a verdadeira vida que só Deus, mediante sua graça, por meio de Cristo, pode nos dar. Em João 10, versículo 8 ao 10, Jesus contrasta seu papel com a porta das ovelhas, com outros que vieram antes deles, a quem ele chama de ladrões e salteadores, certo? Essa é uma metáfora poderosa para descrever sua missão e destacar a diferença entre sua liderança e a dos outros que se aproveitam do povo. A metáfora da porta tem raízes profundas nessa cultura, né? Como eu disse, na Palestina do primeiro século, era comum que o aprisco fosse um cercado de pedras com uma única entrada, onde o pastor literalmente se deitava, como eu já disse, à noite para proteger as ovelhas. Ele então se transformaria nessa porta. A qualquer um que quisesse passar, teria que passar por ele. Isso simboliza não só o acesso, mas a proteção e o cuidado. Os falsos líderes, por outro lado, não se importam com essa proteção. Eles usavam o povo para ganho pessoal, sem qualquer compromisso real de amor e cuidado. Jesus está se referindo a líderes religiosos, falsos profetas e qualquer outra influência que, ao invés de proteger e guiar o rebanho, o povo de Deus, o explora para benefício próprio. Ele está dizendo que esses líderes religiosos não buscavam o bem das ovelhas, mas sim o próprio ganho. Ladrões e salteadores era uma expressão que descreve pessoas que invadem o aprisco sem a permissão do dono, ou seja, sem uma relação verdadeira ou legítima com o rebanho. Eles estavam com intenções egoístas e maliciosas, distorcendo a verdade para seus próprios interesses. Ao se identificar como a
porta das ovelhas, Jesus está se posicionando como o verdadeiro caminho para Deus e o único que conduz o povo a uma vida plena. Ele não veio para explorar, mas para salvar, proteger e dar a vida. Ele oferece segurança, vida abundante e uma conexão real com Deus. Diferente dos falsos líderes, não é verdade? Ele ama as ovelhas a ponto de dar sua própria vida por elas. Ele é o guardião da entrada para a vida eterna. E qualquer outro caminho que prometa salvação, paz ou vida abundante fora dele é falso. Somente Jesus é o caminho legítimo, aquele que veio para nos trazer vida, em contraste com os ladrões e salteadores que levam à destruição. Subtópico 3: a fonte de amor. No versículo 11, o Senhor Jesus menciona novamente a imagem do bom pastor, que deu a sua vida pelas ovelhas, que além de proteger e cuidar, ele as conhece bem e as ovelhas também o conhecem. Nosso Senhor afirma que, da mesma forma que ele é conhecido do Pai, conhece profundamente suas ovelhas e entregou sua vida por elas. Por isso, ninguém pode tirar as suas ovelhas de suas mãos, pois ele zela por elas. A relação com suas ovelhas é baseada no amor que pode ser testemunhado no relacionamento de Nosso Senhor com a Santíssima Trindade. Dessa forma, o Senhor Jesus é a fonte de amor entre o bom pastor e suas ovelhas. Ele é a nossa fonte transbordante de vida verdadeira e abundante. A imagem do pastor era familiar ao povo judeu, pois muitos na época viviam da criação de ovelhas. Além disso, no Antigo Testamento, Deus é frequentemente descrito como o pastor de Israel. O próprio rei Davi, antes de ser rei, era pastor, o que acrescenta um peso simbólico à imagem de um líder justo e protetor. No entanto, Jesus vai além da metáfora comum. Ao chamar-se de bom pastor, ele indica que é o cumprimento e a perfeição de tudo o que um pastor representa, em contraste com os falsos pastores que só cuidavam de si mesmos. Jesus diz: Eu sou o bom pastor. O bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Com essa declaração, ele destaca 3 aspectos essenciais de seu relacionamento com as ovelhas: sacrifício e amor. O bom pastor não mede esforços para proteger suas ovelhas, chegando ao ponto de dar a vida por elas. Jesus está aqui profetizando sua própria morte na cruz, onde ele literalmente se entregará para salvar a humanidade do pecado. Essa disposição de dar a vida demonstra o amor incondicional e sacrificial de Jesus, um amor que não é apenas teórico, mas prático e profundo. Proteção e cuidado. Como bom pastor, Jesus se coloca entre as suas ovelhas e qualquer perigo. Ele é o defensor e protetor, o que vai ao encontro das ovelhas feridas e as resgata, diferente dos líderes religiosos da época, que apenas exploravam o povo. Jesus cuida das ovelhas e busca o bem delas. Conhecimento e intimidade. No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 14, Jesus diz: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Esse conhecimento vai além de uma simples familiaridade. Jesus conhece cada um de nós profundamente, sabe nossos medos, nossas dores e nossas necessidades. Esse tipo de relação é recíproca, pois as ovelhas também conhecem a voz do pastor, confiam nele e o seguem. Esse é um relacionamento de confiança, amor e intimidade. Para os cristãos, essa imagem do bom pastor é um lembrete do amor sacrificial de Jesus e de sua presença cuidadosa e próxima. Saber que somos conhecidos pelo bom pastor nos dá segurança e consolo, pois ele não é um líder distante, mas alguém que nos conhece profundamente e nos ama incondicionalmente. Quando Jesus diz que suas ovelhas o conhecem, ele também destaca a importância de nossa relação com ele.
de ouvir sua voz, segui-lo e confiar que ele nos levará para o caminho certo. Ele não é apenas um pastor qualquer, mas um pastor disposto a sacrificar a própria vida por suas ovelhas, destacando seu amor profundo e seu compromisso absoluto com elas. Sinopse do tópico primeiro diz assim: Jesus é a fonte da verdadeira vida, da vida abundante de amor. Tópico 2, a vida abundante. Subtópico 1, o conceito de vida abundante. Mediante o relacionamento que estabelecemos com Deus por meio de Jesus, o nosso pastor, podemos comentar a respeito do que significa a vida abundante, mencionada pelo nosso Senhor em João 10:10, sabendo que o ser humano tem necessidades físicas, emocionais e espirituais, podemos afirmar que a vida abundante prometida pelo nosso Senhor preenche também as esferas do corpo, da alma e do espírito. Trata-se de uma nova vida integral em Cristo, em que tudo se faz novo e se torna em autêntica novidade de vida. A vida abundante prometida por Jesus cobre todas as áreas do ser humano, corpo, alma e espírito. Em João 10:10, Jesus declara: Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa vida abundante vai além de uma simples experiência ou de suprir necessidades básicas. É uma vida plena que toca profundamente cada aspecto da nossa humanidade, como a vida abundante para o corpo. Deus, ele se importa com nossas necessidades físicas e nos dá provisão. Jesus nos ensina a orar por nosso pão de cada dia, mostrando que ele reconhece e se importa com o nosso sustento. A vida abundante inclui também o cuidado com a nossa saúde, bem-estar e descanso. Não se trata de riqueza ou abundância material, mas de suprir o necessário para viver com dignidade e contentamento. A vida abundante também para a alma, mente, emoções. A promessa de vida abundante também inclui nossa saúde emocional. Jesus é o príncipe da paz e ele promete uma paz que excede todo o entendimento. Essa paz interior é um antídoto contra a ansiedade, o medo e o sofrimento emocional. A vida abundante significa que temos consolo, alegria e uma força interior que não depende das circunstâncias externas. Jesus restaura nosso coração e nossas emoções, nos capacitando a lidar com desafios e a experimentar alegria e propósito em todas as fases da vida. Também temos a vida abundante para o espírito. No aspecto espiritual, a vida abundante é o relacionamento íntimo e contínuo com Deus. Jesus nos reconcilia com o Pai e nos dá acesso direto a Ele. Isso é uma fonte inesgotável de paz, sentindo a direção espiritual. Como um bom pastor, Jesus não apenas nos salva, mas nos guia, nos ensina e nos transforma diariamente. A vida abundante para o espírito é uma vida conectada ao propósito de Deus, onde experimentamos seu amor e crescemos em fé, esperança e santidade. Também temos vida abundância em cada área interligada. Essas três dimensões, física, emocional e espiritual, estão interligadas. Quando estamos bem espiritualmente, nossa mente e emoções são fortalecidos e nosso corpo é melhor cuidado. Da mesma forma, quando temos paz e alegria no coração, isso se reflete positivamente em nosso bem-estar físico. Jesus veio para restaurar a nossa totalidade, para nos dar uma vida plena em cada uma dessas esferas, de modo que possamos viver como pessoas completas e realizadas. A vida abundante que Jesus oferece é uma vida completa, onde suas bênçãos tocam o corpo, alma e espírito. Ele supre todas as nossas necessidades e nos fortalece, nos guia e nos concede paz e alegria, de modo que podemos viver de uma forma plena e em comunhão com Ele. Subtópico 2. A vida abundante também influencia a família. No episódio bíblico, na ocasião da libertação de Paulo e Silas da prisão,
O carcereiro, apavorado, perguntou a Paulo o que podia fazer para ser salvo. De modo que o apóstolo Paulo respondeu: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. A salvação em Cristo não se aplicaria apenas ao carcereiro, mas de maneira abrangente a toda a sua casa, e não se resumiria apenas ao livramento físico de uma punição do Estado, mas um novo tipo de vida para o carcereiro e toda a sua família. Assim, aprendemos que a vida abundante, prometida por Jesus, abrange os nossos familiares. A vida abundante oferecida por Jesus também se reflete e influencia diretamente a nossa família. Quando uma pessoa vive essa plenitude em Cristo, isso afeta positivamente seus relacionamentos familiares e o ambiente em casa. Vamos ver como a vida abundante impacta cada aspecto da vida familiar? Paz e harmonia no lar. Jesus nos dá uma paz que excede todo entendimento, uma paz que não depende das circunstâncias externas. Quando uma pessoa experimenta essa paz, ela tende a ser menos ansiosa e mais paciente, trazendo harmonia dentro do lar, certo? A paz que Jesus oferece tem o poder de transformar o ambiente familiar, pois ele nos capacita a lidar com conflitos de maneira sábia, promover o perdão e cultivar um ambiente de amor e compreensão. Valores e princípios fundamentados em Cristo. A vida abundante inclui viver de acordo com os ensinamentos de Jesus, o que significa ter valores como respeito, honestidade, compaixão e fidelidade. Quando esses valores são praticados em casa, eles servem como um exemplo para os filhos e influenciam as futuras gerações. A família que busca viver conforme os princípios cristãos tende a ser mais unida e a enfrentar os desafios com esperança e fé. Suporte emocional e cuidado. Uma pessoa que experimenta a vida abundante em Cristo também tem o suporte emocional e a força interior para cuidar dos outros. Pais que são fortalecidos por essa vida abundante tendem a ser mais presentes, compreensivos e amorosos com seus filhos. Eles encontram em Jesus o amor e a paciência, que os capacita a criar um lar acolhedor e seguro. Isso ajuda os filhos a se sentirem amados e valorizados, o que contribui para a sua saúde emocional. A vida abundante que Jesus nos oferece não apenas transforma o indivíduo, mas também influencia a vida familiar. Ela promove a paz, valores saudáveis, amor, propósito e harmonia no lar, criando um ambiente que reflete o caráter de Cristo. Essa é uma das formas mais práticas e poderosas de testemunhar o Evangelho, pois a família que vive sob a bênção da vida abundante em Jesus pode impactar positivamente outras famílias e comunidades. Subtópico 3: diversas bênçãos provenientes da vida abundante. Quando passamos a ter um relacionamento pleno com Cristo e por isso desenvolvemos a vida abundante, passamos a desfrutar de copiosas bênçãos, entre as quais podemos destacar a paz de Deus e a tranquilidade nas decisões, pois trata-se de uma realidade prometida pelas Escrituras, para que tenham uma vida abundante, a prática do amor, a vida em unidade, o cultivo da esperança, a perseverança na paciência. Tudo isso são bênçãos de uma vida abundante em Cristo Jesus, que contrasta com a vida vazia de sentido de outrora. A vida abundante em Cristo traz uma série de bênçãos que impactam diferentes áreas de nossas vidas. Essas bênçãos não se limitam ao material, mas vão muito além, tocando o corpo, a mente, o espírito, os relacionamentos e a perspectiva de vida. Vamos explorar algumas dessas diversas bênçãos. Em Cristo encontramos um propósito maior para a nossa vida. A vida abundante nos dá um senso de missão e direção, onde nossas ações e escolhas passam a ter um significado maior. Sabemos que fomos criados para glorificar a Deus e que nossas vidas têm um valor
e um propósito maior. Jesus transforma e fortalece nossos relacionamentos. A vida abundante promove perdão, amor e empatia, nos capacitando a construir relacionamentos mais saudáveis. Com o amor de Deus em nós, temos mais facilidade de perdoar, reconciliar e cultivar amizades e relações familiares harmoniosas. Deus cuida das nossas necessidades materiais e nos dá necessário para viver com dignidade. Isso não significa que teremos riquezas, mas que Ele provê aquilo que precisamos. Também temos a segurança de que Ele nos protege e guia, nos dando coragem para enfrentar os desafios. A vida abundante inclui sabedoria para tomar decisões e discernir a vontade de Deus. O Espírito Santo nos guia e nos ensina, iluminando nossos caminhos e nos ajudando a evitar escolhas que poderiam nos prejudicar. Essa sabedoria é uma bênção essencial para viver de forma justa e sábia. Uma das maiores bênçãos da vida abundante é o relacionamento próximo com Deus. Podemos experimentar sua presença diariamente e ouvir a sua voz e ter uma comunicação íntima com Ele através da oração e da palavra. Essa comunhão nos fortalece e nos dá confiança, pois sabemos que Ele está conosco em todos os momentos. A sinopse do tópico 2 nos diz assim: a vida abundante, prometida por Jesus, preenche as esferas do corpo, da alma e do espírito do ser humano. Tópico 3: o que identifica a vida abundante? Subtópico 1: a alegria do Senhor. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses, exortando: regozijai-vos sempre. No Antigo Testamento, Neemias disse: a alegria do Senhor é a nossa força. Logo, a alegria faz parte da identidade de quem se relaciona com Deus e vive uma vida abundante. É uma virtude citada pelo apóstolo Paulo em Gálatas. Em Provérbios, o sábio diz que a alegria é um bom remédio. Essa virtude mostra que estamos bem, em paz e cheios de vigor. Isso é vida abundante. A alegria do Senhor significa a felicidade e o contentamento que sentimos em Deus e na nossa relação com Ele. Ela é baseada em saber que somos amados e aceitos por Deus, mesmo com nossas falhas. Confiar na bondade, no cuidado de Deus, independentemente da circunstância. Viver com gratidão pela graça e salvação que Deus nos oferece. Essa alegria é a nossa força, porque em momentos de dificuldade, Ele nos dá coragem, ânimo e firmeza para continuar. Ela nos permite enfrentar os desafios sem desespero, pois sabemos que temos um Deus que está do nosso lado. Imagine uma pessoa enfrentando um momento difícil, como uma perda de emprego. Naturalmente, isso pode trazer preocupação e insegurança, mas a alegria do Senhor pode ser uma força nesse momento da seguinte maneira: quando você ora e agradece pelos cuidados de Deus, em vez de focar apenas na perda, a pessoa passa a agradecer a Deus por coisas boas que ainda tem e pela certeza que Deus cuida dela. Isso ajuda a cultivar uma visão mais positiva e esperançosa. Quando você busca forças na palavra de Deus, ao ler a Bíblia, essa pessoa encontra promessas de que Deus sempre provê e nunca o abandona. Textos como o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, podem fortalecer sua fé e trazer a paz no seu coração. Manter um ânimo e continuar tentando, mesmo sem ver ainda a resposta. Essa pessoa se levanta cada dia e busca novas oportunidades de trabalho. A alegria de confiar em Deus lhe dá a força necessária para enfrentar as dificuldades e perseverar. E compartilhar essa alegria com os outros. Ela também pode escolher ser um exemplo para quem está ao seu redor, mostrando que, apesar das dificuldades, sua confiança em Deus a mantém firme. Isso inspira e encoraja outras pessoas. A alegria do Senhor não elimina os problemas, mas nos dá uma nova perspectiva para enfrentá-los. Ela transforma nosso olhar, nos enche de paz e nos fortalece, porque confiamos que Deus está no controle.
Essa alegria é como um combustível espiritual que nos ajuda a não desanimar. Assim, buscar a alegria do Senhor, lendo a sua palavra, orando, lembrando de suas promessas, nos faz fortes para lidar com o que vier. Subtópico 2: gratidão por tudo. A gratidão é uma virtude cristã que revela humildade e, ao mesmo tempo, dependência total de Deus acerca de tudo que acontece em nossas vidas. Na vida abundante, no lugar de murmurar ou reclamar das coisas, aprendemos a dar graças por tudo que Deus tem feito de bom por nós. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Assim, a virtude da gratidão é plenamente coerente com a vida abundante, pois em Deus nos sentimos satisfeitos e plenos. Demos sempre graças em tudo. A gratidão é um elemento central para viver em plenitude, pois nos ajuda a reconhecer as bênçãos que recebemos de Deus, mesmo em momentos difíceis. A vida abundante que Jesus nos oferece não se baseia apenas nas circunstâncias ou nas bênçãos materiais, mas também em um coração grato e satisfeito. Quando agradecemos a Deus em tudo, desenvolvemos uma visão mais ampla da vida, onde somos capazes de enxergar o bem e a presença de Deus em todas as situações. A gratidão nos ajuda a valorizar cada pequena coisa e nos liberta da insatisfação e da comparação com os outros. Uma vida abundante inclui contentamento. Ao ser grato, aprendemos a viver satisfeito com o que temos. A gratidão enche os nossos corações de alegria genuína, pois nos ajuda a focar no que temos e não no que nos falta. Quando agradecemos a Deus, mesmo nas dificuldades, confiamos que Ele está no controle, o que nos dá paz. Vamos usar um exemplo. Se alguém que passou por uma situação de doença grave no início, essa pessoa pode sentir medo e tristeza, mas decide praticar gratidão, mesmo nesse tempo de dificuldade. Veja como isso pode desenrolar. Mesmo doente, essa pessoa vê o carinho e o apoio da família, dos amigos e da equipe médica. Ela agradece a Deus pelo suporte e pela presença deles, o que traz conforto ao seu coração. Ao invés de focar apenas na cura completa, ela começa a agradecer por cada pequeno avanço. Um dia com menos dor, uma boa noite de sono, um diagnóstico positivo. Isso a ajuda a enxergar a bondade de Deus em cada detalhe. Durante o período de recuperação, essa pessoa passa a ler mais a Bíblia, a orar. Ela agradece por essa experiência que se aproxima de Deus, fortalecendo sua fé e confiança nele. Ao mostrar uma atitude positiva e grata, mesmo na dificuldade, ela inspira outras pessoas que estão passando por momentos difíceis, mostrando que a gratidão a Deus fortalece e traz paz, mesmo em meio à provação. A prática de dar graça em tudo é um caminho para experimentar a vida abundante que Jesus oferece. A gratidão transforma nosso coração, nos ajuda a ver o que é verdadeiramente importante e nos conecta ao amor e ao cuidado de Deus. Essa atitude não significa que ignoramos os problemas, mas que confiamos em Deus e somos gratos, sabendo que Ele sempre está conosco. A vida abundante é assim, uma vida cheia de gratidão e reconhecimento de que tudo o que temos é uma dádiva de Deus. Subtópico 3: vida no Espírito, vida de oração. Na vida abundante, o Espírito Santo preenche o crente. A Bíblia diz que para viver no Espírito devemos estar inclinados às coisas do Espírito. Então, é preciso ser cheio do Espírito e andar nele para termos a vida plena. Jamais podemos extinguir o Espírito, um elemento indispensável para quem vive no Espírito é o cultivo de uma vida de oração. Mais uma vez, o apóstolo Paulo nos exorta: orai sem cessar. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Em todo tempo precisamos reconhecer que na rotina da nossa vida devemos ter sempre uma ocasião para orar. Quer em casa, quer no trabalho, ao acordar, ao deitar.
o apóstolo continua a nos exortar: perseverai em oração. Colossenses capítulo 4, versículo 2. A oração é o tempo de comunhão e intimidade com Deus, onde expressamos gratidão, colocamos nossas necessidades e ouvimos sua voz. É nesse diálogo que conhecemos mais sobre Deus e sua vontade para nossas vidas. Quem vive no Espírito depende da orientação divina para tomar decisões, e a oração nos ajuda a estar atentos à voz do Espírito. É na oração que o Espírito Santo nos revela a sabedoria de Deus, oferecendo discernimento e paz para tomar decisões alinhadas ao seu propósito. A oração é um canal para buscar forças em Deus, especialmente em momentos de dificuldade. Ao orar, somos renovados pelo Espírito e fortalecidos na fé, o que nos capacita a enfrentar os desafios com coragem e confiança. Desabafar as preocupações e ansiedade na presença de Deus traz paz ao nosso coração. O Espírito Santo nos conforta e nos dá descanso, lembrando-nos que Deus está no controle de tudo. Separar um horário fixo, seja pela manhã, antes de dormir ou durante o dia, ajuda a tornar a oração uma prática diária. Esse hábito nos ajuda a priorizar a comunhão com Deus, transformando-a em uma parte natural do nosso cotidiano. Além de momentos específicos, leve a oração para os pequenos momentos do dia. Faça orações rápidas e silenciosas em várias situações, como ao começar uma tarefa, ao enfrentar um problema ou ao perceber uma bênção, ou receber uma bênção. Isso mantém a conexão contínua com o Espírito Santo. A oração é uma conversa aberta com Deus. Então, não precisa ser algo formal. Fale com Ele, com sinceridade, sobre o que sente, o que pensa, o que deseja. A honestidade constrói uma relação mais verdadeira. Use a Bíblia em suas orações. Ler e meditar nas Escrituras durante a oração nos ajuda a ter mais profundidade e a alinhar nossos pedidos e pensamentos à vontade de Deus. O Espírito Santo usa a palavra para nos ensinar e guiar. A oração é o combustível para quem vive no Espírito, pois nos coloca na presença de Deus, onde encontramos orientação, força e paz. Uma vida de oração mantém o coração alinhado a Deus, nos tornando mais receptivos à sua voz e fortalecidos em sua graça para viver plenamente. A sinopse do tópico 3 nos diz assim: o que identifica a vida abundante são a alegria do Senhor, a gratidão e a vida cheia do Espírito. A conclusão na revista nos diz assim: o Senhor Jesus é a fonte da vida abundante, pois Ele mesmo nos prometeu. Essa promessa está disponível a cada crente que desenvolve um relacionamento pessoal com o nosso Senhor. Nesse relacionamento, a nossa família é abençoada. Podemos desfrutar de copiosas bênçãos, além de andarmos em alegria e gratidão em espírito. A vida abundante em Cristo é a nova vida que Ele prometeu para os que creem nele como Salvador e Senhor. Deus abençoe você, a sua casa. Lembre-se, Jesus já nasceu em nossos corações. Aproveite esse dia para estar em comunhão com seus irmãos e sua família. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Querendo o Senhor, estarei de volta aqui para a nossa última aula desse trimestre. A paz do Senhor a todos.